Burnout é uma palavra inglesa, né? E ela vem para descrever algo que deixou de funcionar por exaustão. Ou seja, imagine um carro, né, com muitos anos de uso e esse carro, com o tempo, assim como o nosso corpo humano, né, ele vai apresentando desgastes e algumas peças vão deixando de funcionar até que esse carro pare por completo e vire uma sucata. Assim somos nós, né? A nossa relação com o trabalho tem se modificado muito ao longo dos anos, né? A gente teve a Revolução Industrial, a gente teve o crescimento das grandes empresas, as multinacionais tomando conta do capital, enfim. Mais recentemente a gente pode falar de pandemia, né? Onde todo o modelo de trabalho foi modificado para um sistema de home office, ou seja, as demandas que já de certa forma acometiam esse colaborador, esse trabalhador no seu ambiente de trabalho, agora foram levadas para dentro da sua casa, né? Então a cobrança que ele recebia no ambiente de trabalho, que às vezes ele conseguia deixar lá fora, agora, né, pós-pandemia e durante e pós-pandemia, passa a ser uma situação dentro da casa dele, né? A síndrome de Burnout, quais são as características dela? Esgotamento emocional, incapacidade de se desligar do trabalho, né? O indivíduo ele desliga o computador, mas não se desliga do trabalho. Ele sai do ambiente de trabalho, mas o ambiente de trabalho não sai dele. E isso leva ao esgotamento emocional. Isso leva também à redução da realização profissional e pessoal desse sujeito em relação a esse trabalho. E isso vai gerando uma série de outras consequências na vida pessoal desse sujeito. Uma qualidade de sono ruim, alimentação deficiente, ele não consegue se alimentar direito porque ele está sempre ligado no trabalho. Essa qualidade do sono ruim, ela interfere diretamente em como esse indivíduo vai reagir no dia seguinte, né? Então, se ele já foi dormir muito tarde, muito cansado e não teve o tempo suficiente para repor suas energias, obviamente que ele vai acordar muito cansado no outro dia para começar tudo de novo, né? E como ele não consegue desconectar, ele entra no speed, que aquela atividade dele exige. Muitas vezes ele não consegue atingir o objetivo que foi proposto para ele, e aí entra uma autocobrança muito grande, né, que sim pode conduzir esse indivíduo a um processo depressivo. Porque o que é o processo depressivo, de uma maneira geral? É a desconexão desse sujeito do dia a dia, das coisas que lhe traziam prazer, que faziam sentido para ele, essas coisas começam a perder sentido. Atividades que antes eram prazerosas deixam de ser prazerosas, e aí ele começa a entender que a vida dele não tem sentido. E essa depressão pode evoluir para uma depressão severa, inclusive com ideações suicidas. Ah, Ney, mas qual a forma de prevenir então? Como é que, por exemplo, se a burnout está ligada ao contexto de trabalho, como é que uma empresa pode ajudar seus colaboradores em relação a prevenir o burnout dentro da sua instituição? Eu já trabalhei em multinacional por 15 anos, né? Trabalhei com recursos humanos durante 15 anos, antes da minha prática clínica, e eu fui vítima da síndrome de Burnout, né? Em uma das organizações que eu trabalhei, onde exigia um nível de cobrança era muito alto, né? Sim, eu entrei nesse processo de síndrome de Burnout que me levou às portas de um processo depressivo. Na época eu não fazia clínica ainda, só atuava com RH. Então o que é que essa empresa pode fazer para prevenir isso dentro do seu ambiente de trabalho? Primeiro passo, gente, redefinição e reorganização dos processos de trabalho. Não é porque deu certo há 30 anos atrás daquela forma que hoje, 30 anos depois, com o advento da tecnologia, aquele modelo vai continuar dando certo. É o que a gente chama daquele chefe T-Rex, né? É aquele tiranossauro Rex que só sabe dar ordem, que só sabe mandar. Ele nem entende do processo, ele nem sabe como ele chegou ali. Mas ele sabe dar ordem, ele sabe pressionar a sua equipe de tal forma e a equipe atinge o resultado. Mas a partir de um preço muito alto, que essa equipe, inclusive esse gestor, paga. Então, redefinição e reorganização dos processos de trabalho dentro daquela organização, adequando-se, lógico, aos objetivos da organização, mas priorizando também a saúde mental do trabalhador, né? E de que maneira, por exemplo, o trabalhador pode identificar essas questões? Primeiro ponto, eu citei atrás, né, ele perceber como que está a qualidade de vida dele. A partir desse ambiente de trabalho, como que está a qualidade de vida dele. Como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está o humor dele, né? Quando ele sai desse ambiente de trabalho, que se desconecta desse ambiente, mas esse ambiente vai junto com ele para casa, como que ele reage a isso diante da sua família, como está o estado de humor dele, como ele responde às questões domésticas e familiares,
a partir dessa desconexão desse ambiente de trabalho. A síndrome de Burnout, ela deve ser diagnosticada por um psiquiatra, né? Deve ter o diagnóstico fechado por um psiquiatra ou por um profissional de psicologia. A partir da identificação desse diagnóstico, o sujeito precisa, e aí o profissional também precisa levar isso em consideração, o ambiente desse sujeito, a história de vida desse sujeito, para definir o melhor tratamento para esse sujeito. Esse tratamento pode ser medicamentoso, que é o psiquiatra que vai definir a melhor conduta. Ele pode ser psicoterápico, né, que é quando o psicólogo entra com a psicoterapia. E o que é a psicoterapia nesse contexto? O psicólogo vai definir, a partir dessa história de vida desse sujeito, da relação desse sujeito com o ambiente de trabalho, as melhores estratégias de controle de sintomas e de combate ao estresse na vida desse sujeito.